dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem nos fala Josimar Carlos, começando aí mais um Degustando Séries, o nosso querido portal de séries aqui do Multiverso da Geek. Hoje para falar do oitavo e último episódio aí da agora primeira temporada de It, Bem-vindos a Derry. Como você sabe, de costume, está aqui comigo desde o primeiro episódio, Rodrigo Resenha, contudo, ele infelizmente não conseguirá participar deste nosso bate-papo final. Aconteceu um imprevisto de chuvas, a gente sabe que a gente está numa época meio conturbada, então ele não vai conseguir estar conosco aqui na nossa gravação, mas ele estará no programa. No final vocês vão entender o que vai acontecer aqui, mas teremos ainda a palavra do nosso querido mestre aqui no programa. E junto comigo, é claro, ele que já estava programado para ser o último convidado meu e do Rodrigo aqui, e que hoje vai fechar comigo o bate-papo de It, é o nosso queridíssimo Felipe Chaves. Pois é, aqui estou aterrissando no Degustando Séries, dessa série que eu tô empolgadíssimo aqui, e justamente nesse último episódio que fecha com chave de ouro. Então, muito obrigado pelo convite. Não tô substituindo o Rodrigo, quem sou eu, na verdade, para chegar à altura do mestre aí, mas estou aqui reforçando Exato. Era a ideia minha e do Rodrigo a gente fazer a primeira parte dessa temporada, somente eu e ele, e a segunda parte com convidados, como vocês viram aí, né? Tivemos a Alissa, tivemos a Ju, tivemos a Dani, e agora a gente fecha com o Felipe. Então, a primeira parte só nós dois, para a segunda parte, que a gente já imaginou que seria a parte que seria mais bombástica, aí a gente já tinha programado aí os convidados. Então, casou de Felipe tá aqui para fechar comigo, sem o nosso mestre, infelizmente, mas assim a gente vai bater um papo super bacana aqui sobre este episódio final. Será que a gente gostou? Será que no último episódio deu uma quebra aí? Eu não vou conseguir disfarçar muito aqui, então vamos logo que eu vou tentar ficar falando, né? eu vou tentar ficar falando um monte de coisa aqui, eu não vou conseguir disfarçar. Então, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @multiverso.dageek, bastante coisa saindo por aí, bastante podcasts estão saindo, eu vou falar um pouquinho mais pra frente aí sobre os nossos podcasts dessa semana principalmente, e é claro, aí sigam também o nosso querido Felipe. Exatamente, eu estou lá no @contra-o-tédio, né? Tínhamos ali um podcast, ele tá num hiato, mas eu estou agora criando conteúdo ali no Instagram. Então, se você gosta de dicas rápidas aí de filmes e séries, dá uma conferida lá. Isso aí, o menino tá voltando. Isso aí, o carisma de BH tá voltando. Pois é, ué. Tanto insistiram que aí, eu tô tentando. Se você não entendeu, escute Passando de Nível, só isso. E aí? E bora para o nosso bate-papo aí do último episódio de It, Bem-vindos a Derry, então manda a vinheta. Degustando Séries. Esse então, a partir daqui, como vocês sabem, de costume, tem spoiler, então, principalmente do oitavo episódio. Mas eu acho que se você não assistiu e tá na internet ainda, eu acho que você já tomou spoilers da própria HBO, inclusive. Então, cara, fica tranquilo com isso, assim. Eu acho que hoje em dia tá complicado essa questão de spoiler. A gente que não gosta precisa fugir. Eu não assisto o episódio à noite, eu não consigo. Eu vejo só no dia seguinte. Ainda bem que eu não entro na HBO, porque uma hora depois a HBO colocou uma cena extremamente crucial nas redes sociais dela. Então tá meio complicado, assim. Os próprios canais hoje em dia já estão te dando spoiler. Parece que os canais estão te obrigando a assistir a parada na hora que eles lançam, né? Mas isso faz parte do marketing aí, fazer o quê, né? Eu sou um grande entusiasta, assim, de lançamentos semanais de série. Também. Só que tá chato essa questão de, Isso. mesmo sendo semanal, é legal que exista esse hype, que sempre tenha o debate ali do episódio. Exato. Mas é aquilo, você tem que ficar sem entrar na rede social, porque até mesmo já existe ali os criadores de conteúdo que não respeitam aí esse tempo. Mas a própria, os próprios, Exato. quem tá publicando, Netflix, HBO, já dá spoiler também, então fica difícil, né?
Fica complicado. A gente tem que fugir. A gente que não gosta de spoiler, infelizmente, você tem que fugir da internet. E a gente que cria conteúdo, às vezes fugir da internet é meio complicado, né? É meio complicado, mas fazer o quê? A gente tenta, né? Então, a gente vai dando o nosso jeito. Como esse aqui é o último episódio, geralmente a gente tem no início aqui o nosso bate-papo, as impressões sobre o episódio em si, para depois a gente começar a adentrar ali nos tópicos. Mas como esse é o último, a gente já vai direto para o assunto. Vamos direto, porque querendo ou não, a gente vai acabar falando um pouquinho sobre o episódio e sobre a temporada como um todo. Então a gente não vai dar essas impressões de início, então, ó, bora pro episódio de uma vez. Já vamos começar assim, Felipe, com a grande menção ao macroverso de Stephen King, que é meter a névoa em Derry, né? Meter Pois ali é. a névoa de outra história do Stephen King, mas basicamente só faltou ter monstros, né? Só faltou ter algumas criaturas ali que não fosse Pennywise, aí eu ia falar, ó, bebeu com força aí na fonte, hein? Mas foi mesmo mais pra ter esse ponto, né? Que inclusive essa névoa é uma parada que foi criada sem querer pelos idealizadores. Eu não sei se o Felipe sabe disso. Não sabia. Ela foi criada sem querer, por quê? A gente sabe, a gente já falou aqui brevemente, se eu não me engano, sobre o hiato que essa série teve na produção dela por causa das greves do roteirista. Sim. Tanto que a gente vê que de repente de um episódio pro outro as crianças cresceram. Você consegue ver, se eu não me engano, acho que é do 4 pro 5 ou do 5 pro 6, eu não me recordo agora. Mas quando você vai assistir o outro episódio, você vê que as crianças já são maiores. Que deu uma mudada no rosto dela, mas fala, mas o que aconteceu aqui, cara? Tipo, uma passagem de minutos, essas crianças estão assim. É por causa dessa greve dos roteiristas, eles ficaram meses, se eu não me engano, acho que foi quase um ano que parou a produção, ou foram uns 8 meses, alguma coisa assim. Então eles tiveram que dar esse ato de gravação. Quando voltaram, as crianças já estavam um pouquinho maiores, só que não tinha o que fazer, né? Eles tinham que continuar gravando os outros episódios. E devido a esta greve, o final da série teve que ser modificado. Então, né, o Andy e a Bárbara reescreveram o roteiro do episódio final, porque eles iriam filmar no outono. Quando a greve voltou, eles estavam no inverno. Sim. Então, assim, como é que filma do jeito que eles tinham programado? Não tinha como. E a Bárbara não queria expor as crianças no frio extremo, assim, tipo, de ficar fazendo filmagens externas e tal. Então eles gravaram dentro de um estúdio. Então a névoa, ela foi criada para poder mascarar a gravação dentro do estúdio. Então Olha só. foi um jeito. E eu, assim, ó, particularmente falo que, cara, parabéns, viu? Obrigado, greve dos roteiristas, porque, velho, genial a entrada da névoa na cidade, assim. E Sim. tudo que ela traz pro episódio, pra mim, então, genial, assim, foi uma coisa que casou sem querer, mas que, cara, tem uma força no episódio, assim, então, parabéns pela sacada deles do nada, assim. E não é só o fanservice, né, Josi? Assim, porque se fosse só lá e ela não tivesse nenhuma função no roteiro, na narrativa, só que Sim. não, ela tem. É mais difícil para eles encontrarem as crianças, né? Tem toda uma dificuldade imposta por causa da névoa ali. Então, deu uma diferença mesmo, conseguiram fazer o problema virar uma boa solução ali, que melhorou bastante o episódio. Sim, e deu um arzão de terror muito forte, né? Toda a presença da névoa e todo o caos que ela vai causando. Toda a cena do Pennywise dentro da névoa, indo pegar as crianças, cara, eu acho sensacional. Sim, Mas com os olhos, né? Os olhos acendendo amarelo, os olhos assim, andando à acendendo. distância. Exato, cara. Então, assim, foi um acaso que eles tiveram que burlar, né? Fazer um jeito e, cara, genial a forma que eles conseguiram. Porque eles podiam, sei lá, entendeu? Ter feito outra coisa, ter feito, sei lá, mil coisas. Mas aí acabou casando com tudo isso e, cara, sensacional. E a névoa, narrativamente falando, ela traz um caos extremo, assim, pra Derry, que já tava no episódio 7, a gente achava que Pennywise fez bastante coisa aqui, cara, então, meu, aonde que isso que vai levar? Aí o episódio 8 já começa com os tapas na cara, né? A cena inicial, tanto da névoa entrando, quanto ele aparecendo na escola, a cena dele aparecendo na escola, falar pra vocês, Isso. cara, é muito boa. É muito boa. E tem a dancinha com a tela tremendo, né? Tinha que ter no episódio final, né? Não, ele arranca a cabeça do cara, joga o corpo no meio das crianças, joga a cabeça pra cima e dá um bicudo que quebra quebra um vidro ainda e cai lá fora. É muito macabro. Isso porque ele tava fazendo o cara de ventríloco.
Então, assim, é Sim. absurdo, né? E começa a cantar do nada, né? Começam a cantar ali uma música do nada, mó felizão, e fazendo caos nas crianças, né? Até ele conseguir levar todas as crianças. E assim, aqui como é sem spoiler, tá? Quer dizer, aqui como é Opa! com spoiler, sem spoiler não, né? Como é que nós vai falar sem spoiler do episódio final? Não dá, né? Aqui como é com spoiler, você sabe que a gente vai misturando os assuntos. Então a gente fala de uma coisa, mas a gente vai trazer uma parada que é jogada lá na frente. Então assim, fica assim, por que ele pega todas as crianças simplesmente para alimentar de todas as crianças? É porque a gente meio que descobre, né, Felipe, que esse Pennywise aqui, ele já tem um plano em mente, que é acabar com basicamente ali com a linhagem dos perdedores, né? Para fazer com que eles Sim. não nasçam. Então, ele meio que tá indo atrás das crianças certas. É isso que a gente meio que descobre nesse ponto, né? E eu achei isso, cara, muito bom. É legal esse ponto, porque assim, ficava parecendo que, não, o Pennywise ataca protagonista, né? Ele Uhum, ataca quem são os sim. protagonistas ali. Não tinha muito porquê dele atacar a Marge ali. Você ficava, pô, mas tá, por que ele fez isso justamente com ela? Só que aí depois você entende, né? Que não é aleatório, não é totalmente gratuito. Uhum. Então eu achei, e eu confesso que quando isso é revelado no episódio, me pegou muito de surpresa. Não sei se você já tinha pensado algo assim, se já tinha Já vazado falamos. alguma teoria. Eu não gosto muito de acompanhar a teoria, então Sim. eu não tinha visto nada. Eu gosto da imersão 100%. É. A gente já falava Com, isso. quando ela mencionou, e isso já lá pra frente, a gente vai entrar nesse detalhe ainda, mas quando ele menciona essa questão de tempo e de que ele já mostra que ele sabe Nossa, muito bom. o destino que ele vai ter, eu fiquei, não, peraí. Uhum. Então não é tão um prólogo assim. É uma Isso. continuação. Uhum. Como eu disse, né? Que a gente vai mesclando as coisas para juntar um ponto com o outro. Como a gente tá já nesse ponto aqui. Basicamente, o que o Pennywise diz é que para ele, passado, presente e futuro acontece ao mesmo tempo. Então ele não, né, tipo a coisa, né? Não tem essa noção de tempo, de seguir uma linha temporal. E ao mesmo tempo que a gente entende que esse Pennywise que tá aqui, né, em 1900 e caramba, esqueci, 56, 50 e... Caraca, esqueci o ano. Bom, Não, né? esqueci também. Não, não é 50 não, é É 60, né? 60. 1963, é isso? 62. 62, tá? Eu confundi tantos anos, gente, que é 1935, 1908, 1988, então a hora que eu não sei, entendeu? É 1962, agora eu lembrei aqui. Esse Pennywise que está em 1962 é o Pennywise lá do final do It Parte 2, de 2019. Que quando ele é morto pelas crianças do Clube dos Perdedores, de vez, como ele mesmo diz, os perdedores eles foram responsáveis pela minha morte e pelo meu nascimento. É tipo, é como se aquele Pennywise ele tivesse atravessado o tempo. Então, tipo, ele morreu, mas ele meio que teve uma chance e atravessou o tempo. Então, sabe, é uma bagunça de temporal aqui, ó. Mas basicamente é isso. É aquele É, Pennywise, ele meio que tá tentando corrigir. Então ele volta pra cá, pra essa linha do tempo. Né, tipo, como se o subconsciente dele entrasse na coisa desse de 1962, pra ele eliminar a linhagem. Pra ele fazer com que os Clube dos Perdedores não tenham chance de matar ele lá na frente. Entendeu? É isso que eles dão a entender. Então, quando ele tá no diálogo com a Margaret, a Marge, ele pega e fala o nome dela inteiro. Quando ele falou Margaret Tozer, eu falei, acertamos. Acertamos, velho. Caramba, velho. A gente tinha falado isso que nos primeiros episódios a gente achou que talvez era muito viagem das pessoas dizendo que ela era a mãe dele. Eu falei, não, mas acho que é muito viagem, cara, muito, não sei. Mas conforme foi acontecendo as coisas, depois quando surge o Rich e ele morre, falei, Rich, o nome do outro é Rich, ela vai colocar homenagem pro filho, no menino que salvou ela. sim. Então, o Pennywise, ele só crava aqui, e principalmente depois quando ele mostra a foto do Pois Rich Tozer, né? é. É isso que é, assim, porque o fato de existir a linhagem ali, de ser filho e tudo mais, eu até também já desconfiava. Mas o Uhum, Pennywise saber disso, isso, sabe? Isso aí que me pegou muito de é. surpresa. Quando ele vira e fala, poxa, eu sempre quis, sei lá, provar o sabor da sua carne. Sabe? Aí eu falei, mas por que Uhum, sempre quis? Aí ele já faz referência lá da frente, né? Falando o sobrenome que ela não conhece ainda. Então, isso. poxa, isso daí muda a série.
Sabe? Tem hora que dá vontade até depois de rever, já filme. pensando nessa ótica. Já Eu fiquei com vontade de rever o filme, e a velho. temporada nova, de novo, Nossa, assim. eu fiquei com vontade de rever o filme, cara. Rever o filme 1, tá? O 2 eu não sei se eu tenho tanta coragem, não. Mas eu tenho. Não, mas acho que. Eu já falei aqui que eu não acho o 2 horrível. Eu acho que ele tem algumas coisas interessantes no segundo, assim. Mas ele não é de todo ruim, sabe? Não, O eu problema não dele acho pra ele. mim é a reta final mesmo. É. Ele não é de todo ruim, não. Acho que tem umas coisas bem interessantes no segundo, assim. Mas é que o primeiro não tem como, entendeu? O primeiro, pra mim, é. Eu acho o primeiro excepcional, assim. Eu gosto Tem um muito do primeiro ponto, filme. eu não sei se você concorda comigo. O Pennywise da série, na minha visão, ele é muito mais brutal do que o Pennywise do filme. Muito. Muito. E Mas aí aí a você gente fala, teve a poxa, resposta, por né? que ele era mais e depois ele Uhum. diminuiu? Só que Sim. agora fez sentido, sabe? Isso. Ele que diminuiu. É. Então agora ele tem mais, poxa, eu já morri, eu já Sim. perdi. Eu não posso Isso. perder de novo. Eu tenho Ele que tem morrer. mais sede de vingança, né? Por isso que ele é assim. Exatamente. É por isso que ele é agressivo. É que a gente, quando foi lançada a ideia da série, a gente achou que seria a série contando a origem do Pennywise, mas agora a gente viu nesse episódio aqui que não é. A série não conta a origem do Pennywise, ela tá contando, entre aspas, assim. Cara, é basicamente um Dark do Pennywise. É o Dark Pennywise aqui que a gente tá assistindo. Que é o Pennywise meio que tentando voltar no tempo pra corrigir o futuro. Então, isso, pra mim aqui, meio que traduziu o que vai ser as próximas temporadas. Vai ser esse Pennywise aqui, porque basicamente aqui ele foi aprisionado, mas agora o que acontece? Agora ele vai voltar em 1935 para tentar desfazer a linhagem antes, né, dos pais de alguma dessas crianças aqui, dessa época, que conseguiram derrotar ele. Então ele vai atrás, sei lá, velho, da mãe do pai da Marge, sei lá, é isso que ele vai fazer em 1935. Até acontecer a mesma merda e ele depois ser guiado lá pra 1908. E aí talvez eles vão arrumar um jeito de encerrar a história de vez, assim, lá na terceira temporada. Porque o sucesso gigantesco dessa série, mas tipo gigantesco mesmo, cara. O 7º episódio bateu recordes, assim, na HBO e na HBO Max. Já fizeram que a HBO desse sinal verde, então segunda e terceira temporada já estão garantidas, né? Isso aí já é fato. Elas já bateram o martelo, então elas vão existir. Eu acho E isso o muito muito bom, assim. interessante que eles estão conseguindo fazer é porque, apesar da gente saber disso aí agora, que ele tá meio que. Tá ciente, ele tá meio que quase que viajando ali no tempo, né? Uhum. Tudo. Mas ao mesmo tempo também tá contando a história. A gente realmente. Isso. Também é uma continuação, mas também é um prólogo. A gente teve visão ali de como que o Pennywise em si foi escolhido pela entidade, né? Então, Uhum. muita coisa a gente conseguiu ver mais ali também. Teve referência direta a várias coisas que aparecem no filme. Então, eles tiveram, assim, eles tiveram muita manha de conseguir conciliar sequência e prólogo dentro de uma mesma temporada. Sim. E ainda ter a liberdade de conseguir ampliar a mitologia, né? Porque no filme, Pennywise ele é tratado como uma criatura, vamos botar assim. Como uma criatura que vem aqui de 27 anos, ela vem e faz o caos aqui e depois ela adormece. É isso. E a série não, ela já consegue ampliar o que tem no livro, que é mostrar que o Pennywise não é uma simples, né? O Pennywise, a coisa como se quiser chamar. Ele não é uma simples criatura. Ele é basicamente um deus extra cósmico aí, entendeu? Que causa o caos e que existe muito mais coisas além disso, assim. Então, isso que eu acho interessante, sabe? Que a série consegue mesclar isso. Algumas pessoas poderiam achar, por exemplo, absurda essa ideia desse último episódio de mostrar que o Pennywise é aquele Pennywise que morreu no filme que tá meio que viajando no tempo. Falar, meu Deus do céu, gente, mas que viagem é essa? Que doideira. Mas quando você bota isso dentro do macroverso do Stephen King, você consegue entender, então. Porque o cara é absurdo, assim, a quantidade de coisas bizarras e cósmicas e de deuses que ele coloca no universo dele. Depois você pega ali a Torre Negra, cara, e você vai surtando, assim, o tanto de coisas que tem, né, nesse universo do King. E esse episódio, inclusive, é o primeiro que fala o nome do Maturin. Sim. É o primeiro. É o primeiro que ela Só fala lá da erva, né? Não existe muita explicação, mas assim, você já entendeu que Maturin existe então no universo ali. Não é simplesmente os easter eggs das tartarugas aparecendo em tudo quanto é lugar. Né, o mascote da tartaruga aparece de novo aqui sendo pego lá, junto com as crianças lá. Então, não é simplesmente isso, sabe? Não é simplesmente um easter egg. Agora, Maturin existe nesse universo.
Ele existe. Não é abordado muito, mas ele tá ali. Tanto que é meio que o poder cósmico ali do Maturin que ajuda o Dick, né? Que ajuda o Dick a começar a entender os poderes dele. E aquilo, né, assim, a gente não pode também levar ao pé da letra numa forma padrão de viagem no tempo. Não, é uma Uhum. entidade cósmica, então não quer dizer que ele foi Exato. lá e ele apareceu em outro. Não, nada disso. Ele é cósmico, talvez seja só a mente ali, seja só Uhum. Uhum. não é o tempo não linear do jeito que a gente conhece, né? Isso, exato. E É, não aquilo, quer e ele dizer que fala de uma ele viajou forma. no tempo, né? E ele fala daquele jeito sádico dele, né? Assim, meio debochado também. Então, aí ele. E aquilo, e ele fala de uma forma. E ele fala daquele jeito sádico dele, né? Assim, meio debochado também. Então, aí ele, por exemplo, aí fala minha morte, o recomeço, né? Então ele vai brincando com a ideia ali também. Eu acho que a gente vai entender mais, talvez, nas próximas temporadas ali, o que realmente aconteceu. Sim, porque agora que foi falado pra gente que é isso e o propósito dele, as próximas talvez ele fique muito mais sádico, entendeu? Ele fica muito mais Sim. conversando com as coisas e tal, e agindo isso e falando de futuro e tal, porque agora a gente entendeu, né? A gente entendeu que esse Pennywise, ele sabe de tudo, entendeu? Ele sabe do passado, do presente e do futuro e ele vai tentar modificar isso, né? Então eu acho que isso é super interessante, assim. Outro ponto que a gente pega, Felipe, que eu acho que é um ponto que me pegou fortemente nesse episódio, é em relação às crianças foram buscar o Will, né? Que a gente já tinha falado no final do episódio. Ele foi pego junto com as crianças. As três lá, Ronnie, Lily e Marge, elas vão atrás do Will com a adaga, né? Que pode achar onde tá, tudo e tal. Elas vão todo esse processo. Ao mesmo tempo, enquanto a partida, a gente tem os pais, né? Junto lá com a Rose e com o Daniel, também indo atrás deles com a adaga. E ao mesmo tempo, a gente tem um exército querendo ir atrás da coisa. Então a gente tem essa junção de coisas aí, ó, coisa. É muita coisa aqui. É muita coisa pra falar, velho. E tinha A gente coisa. tem essa, a gente tem essa junção dos três núcleos, né? Indo atrás do Pennywise. E aí, nesse vai e vem, meu caro Felipe, acontece uma cena que, assim, ó, deixou meu coração, ó, falar pra você. Eu acho que você sabe qual que é. Essa cena, cara, é destruidora, assim. Que é a cena que quando tá. Cara, o caos tá sendo instaurado ali. As crianças estão tentando levar a adaga pra árvore, que seria ali onde tá o pilar, né? Um dos pilares. Porque assim, eles destruíram um dos pilares. Por isso que o Pennywise ele acordou e tá muito mais insano, assim, porque ele não tem as amarras. Só que eles tinham uma Sim, adaga. ele tá tentando sair ali da área, né? Isso. Existe um Ele perímetro quer ali sair de Derry, onde né? Basicamente, é isso. isso ele quer fugir da Uhum. gaiola. Então ele tá tentando sair ali. Isso. E aí tem a adaga, que a adaga não era um dos pilares. Era um elemento separado. Aquela adaga ali o fragmento, né? Da pedra cósmica Sim. que o Pennywise caiu. Então. Fizeram a gambiarra, né? Isso, é. Eles usaram a adaga que, pô, então ela tem a mesma propriedade, então É, dá pra gente fechar a gaiola com exato. ela. Foi assim, a gente não tem mais nada pra poder impedir ele tudo e tal. Pô, a adaga, velho. Você esqueceu da adaga, mano? Você tem essa adaga guardada aí há quantos anos, cara? Por que você não pensou nisso antes? Que é basicamente um anel, né? A Uhum. gente tem uma cena aí também antes disso que dá treta entre as crianças ali, justamente por causa da adaga. A gente já tinha visto ali um Isso. comportamento, mas aí isso se intensifica muito ali no último episódio dela com a adaga. E aí depois é legal porque é explicado, né? Eles falam, não, a adaga, ela sempre quer voltar pra ali, pra origem dela, pra onde ela chegou, aonde ela Isso. caiu, de certo modo. Então ela vai fazer toda a força que ela puder pra ir contra aonde eles estão tentando Ela levar mexe ela. com o seu psicológico, né? E faz com que você leve ela pra casa. Então as crianças Sim, começam a ter nesse ponto, assim, daí tipo, o próprio Will fala, tipo, me ajuda que ela tá me levando, não consigo. Aí todas as crianças seguram a adaga e vão tentar colocar ela na árvore, enquanto ao mesmo tempo a gente tem a Pennywise que já tomou um monte de tiro ali, tentando ir atrás delas também, né? O Dick tá ali, tá todo mundo ali nesse ponto. E aí o Dick vê aquela entidade, né, da tribo, e com ela tem uma criança, sim. que é o nosso querido Ricardo Santos, entendeu? Nossa. Cara, e essa cena, eu vou falar pra você, essa cena, cara, é destruidora, assim. Na hora que o menino começa a correr
e começa a tocar aquela música super alegre, né? Uma música bem alegre começa a tocar. Aí o menino começa a correr pra ir pra eles, assim, ainda faz um charminho de mostrar o dedo do meio pra coisa, né? Que é sensacional. É sensacional ele mostrando o dedo do meio pra coisa no chão. E aí ele vai lá e agarra a Draga junto com eles e vão todas as crianças tentando. E o Pennywise vira um morcego louco e tenta, mas elas conseguem. Mas, cara, essa cena dele indo pra lá e segurando e as crianças conseguindo colocar o pilar, cara, essa cena é muito boa, assim. É uma cena emocional, Sim. cara, que faz um quê no coração, assim, ó. Quem não soltou uma lágrima nessa cena, me desculpa, entendeu? Já morreu por Me dentro, né? desculpa. Mas, de toda forma, é aquilo, dá um. Porque, poxa, é muito triste o destino que ele tem no sétimo Uhum, total. episódio. Então, apesar de heróico Uhum. também, mas assim, ele já teve uma redenção ali na hora mesmo, porque ele morreu, mas ele morreu como um herói. E eles fizeram ele mais herói ainda, né? Então ele volta nesse oitavo episódio ainda fazendo toda a diferença, né, ali para poder finalizar e ajudar as crianças ali na missão de fincar a adaga. Então e assim, agora falando até dos aspectos técnicos, que cena bonita. Uhum. Né? Uhum. Assim, HBO é HBO, né? Tomara que isso não mude com algumas compras aí, o que tá para Nem acontecer, quero falar disso, nem mas quero falar disso. pois é, o nível de qualidade da HBO realmente é Uhum. incomparável, Sim. assim. Essa cena ficou maravilhosa, não parece cena de série, né? Uhum. Muito, muito É bem feito. muito, não, é muito bem feita e é o emocional que funciona, sabe? Não é uma parada que vamos fazer uma cena aqui, ó, vamos pesar demais para as pessoas, sabe? Com o negócio piegas e tal, não. Funciona, cara. É uma cena emocional que ela funciona muito, assim, muito. E tudo que vai acontecendo ao redor e as coisas, sabe? Então, tipo, é um peso gigantesco, assim, que, cara, se você não chorou ali, você começa a se preparar. Mas na hora do velório, do enterro, aí você chora, porque, entendeu? Não tem como, entendeu? Se você não chorou numa cena, que a cena talvez seja a preparação. Aí na hora que chega, meu amigo, o velório do Rich, que a Marge fala, e depois que ele tá. Que o Dick tá chegando, e vê ele assim, encostando a cabeça no ombro do Will. Cara, aquilo ali é destruidor. E depois a cena dos pais, velho, que os pais sentem que ele tá com a mão no ombro deles, assim, e o Dick faz o seu primeiro, vamos dizer assim, a primeira aula, o primeiro ponto que ele tá entendendo o poder dele, né? Então agora ele entendeu o que ele faz Sim. em ver as pessoas mortas e tal. E ele conversa com os pais e fala: essa mão que vocês estão sentindo no ombro aí é o filho de vocês, ele tá aqui e ele sempre estará com vocês. Nossa, que aquilo é muito bom, cara. Muito bom. E o pai só fala: quem é Muito você? Ele bom. fala: eu ainda tô entendendo. É. Não, e isso é muito legal. Existe um crescimento muito grande desse personagem Uhum, sim, sim. durante toda a série, porque o tempo todo eles querem mostrar justamente que ele é mais Exato. individualista. Né? Tirando o trabalho que ele faz ali, né? O trabalho para os militares, etc. Ele não se importa muito com as pessoas, no Não geral. mesmo. Tanto que no final, tipo assim, na hora que ele vai e pergunta, poxa, e como é? Eu preciso de notícia do Will e da Charlotte. Aí o cara fala, você se importa? E ele, tipo assim, só não conta pra ninguém, né? Uhum, Então já viu que era quase uma máscara que ele vestia sim. ali. Mas que ele já conseguiu ali, que é quase também um link pra ter um grande link pra Iluminado, É, né? Que a gente tem no tem um finalzinho ali pequeno link, também. né? Mas Um mostra. pequeno link. É, Um pequeno link. mas é isso, mostra pra ele que, tipo assim, poxa, ajuda a trabalhar pra quem é o Dick Hallorann que a gente vai conhecer lá na Uhum, sim. frente. Alguns anos, né? Sabe? Então, Alguns anos só, né? exato. Porque o Iluminado é final dos anos 70, né? É, a parte do Dick ali é 69, eu acho, não é? Se eu não me engano, alguma coisa assim. 69, 67, eu não lembro agora. Mas é alguma coisa assim, Por é aí. final dos anos 60, não chega a dar 70. Então, e principalmente porque quando ele tá conversando com o Helen lá, ele fala, né? Que vai sair dali, que tem um amigo dele que tem um hotel que ele vai trabalhar com ele vai deixar ele cozinhar no hotel. O que pode ter de problema num hotel, né? Nada, meu amigo. Você Tadinho. não viu nada, né? Você não viu nada ainda, meu cara. O que vai acontecer? Então, eu achei uma sacada bem bacaninha, assim, esses links que eles fazem. E a construção. O Dick é um dos melhores personagens da série, assim, vamos botar. Todas as crianças acho que são muito Muito bem bem. desenvolvidas e tal, mas acho que, vamos dizer assim, no elenco adulto,
Eu acho que o Dick, cara, é um personagem com uma profundidade, com uma camada que vai mostrando o crescimento, ele vai entendendo os poderes dele, sabe? Ele vai entendendo isso, o coração dele vai se ligando a isso, ele vai se aproximando mais das pessoas, né? Como você falou. Ele era um cara mais durão na dele, assim, e quando vai chegando ele já vai se abrindo, vai ficando mais tranquilo. Né? E como eu disse também, as ervas do Maturin ajudaram a fechar um pouquinho a caixa, né? Ele Sim. sabia lidar com esses poderes futuros dele aí. E falando de futuro, meu caro Felipe, a gente tem a ligação com o filme, né? No finalzinho. A ligação que. Eu imaginei que alguma ligação com o filme teria, tá? Tipo, alguma ceninha ali que fosse dizer alguma coisa. Quando eu tava vendo a série, eu achei que essa cena do Pennywise mostrando o cartaz desaparecido do Rich seria a única ligação com o filme. Na hora que essa cena apareceu, eu falei, puta, vai ser só isso, né? Mas aí eu lembrei de um maldito spoiler, teoria, sei lá como que a gente vai chamar isso, de uma imagem que saiu na internet do. Eles dizem que é a imagem do trailer, mas eu não lembro de ver esse frame no trailer. Então eu acho que foi alguma imagem de bastidor, eu não sei, cara. Que era a imagem do hospício, que mostrava uma Ah, mulher sim. enforcada, um cara ajoelhado e uma criança em cima dele. E essa criança tinha o mesmo vestido da personagem do filme. Então todo mundo já começou. Nossa, mas o que vai acontecer? Eu falei, essa cena aqui deve ser lá, velho, dessa cena aqui. E aí, quando você assiste a série, você vê que sem querer, você toma spoiler, né? E você tomou um spoiler da imagem de bastidores. Que é a ceninha lá no final, lá, que a última cena, depois que acontece todos os poréns, né? Depois que todo mundo sai da cidade, né? Entre aspas, assim, a Rony vai embora com o pai dela. O Hanlon quase vai embora com o Will, mas ele com a Charlotte ficam a pedido da Rose para eles meio que serem o próximo guia, né? Então, tipo, meio que ser os protetores ali. Né? A Rose vai vender a fazenda, tudo, vai sair. Então a gente entende por que não tem Rose, por que não tem ninguém deles ali no filme, né? Então, basicamente, Sim. a Charlotte com o Will que ficam ali. O Will não. Com o Hanlon que ficam ali e tudo. O Will também. Vai ter todo o porém mais pra frente que a gente já sabe que dá ligação ao Mike lá no primeiro filme, né? Então a gente tem todas as crianças indo cada uma por um lado. A gente sabe que a Marge vai crescer, vai virar a Margaret, vai ter o Toz. E a Lily fica mais tranquila ali. E tem uma teoria que indica que a Lily talvez seja a mãe do Ed. Eu não sei se é ao Mas certo. aí, Mas talvez se fosse, eles tinham mostrado, não? Porque não vai ter outra não, oportunidade. acho que teria alguma coisa pra falar, sabe? O pessoal acha que ficou muito assim por causa da mãe. Mas não sei se a Lily viraria aquela mãe do Ed que a gente vê no filme, sabe? Não sei, Sim. cara. Acho que não bate. Não bate muito, não. Eu acho que não. Mas essa questão da Bev é interessante, né? Isso. Porque já tinha rolado esse rumor de que a Ingrid, né, a filha ali Do Pennywise. a filha do Pennywise, peidinha da cabeça, tadinha, Exato. que ela era aquela velha que aparecia no segundo Isso, a senhora filme. Kirsch. Isso. Só que ao mesmo tempo, no filme, depois você entende que é o Pennywise ali. Que não tem uma pessoa. Então ficava, pô, mas espera aí. Por que aconteceu isso? Como é que ela existe, sendo que lá no filme não era bem ela? Né? Não, ali tava um prédio abandonado, a gente vê Uhum, ali depois sim. no segundo filme. E aí eu acho que essa cena final explica isso. Né? O porquê que aquilo ali aconteceu. Já que ali a gente acaba vendo o medo maior da Bev, né? O grande trauma da Bev Uhum. ali e o porquê que depois ela tem que lidar com o Pennywise usando justamente essa forma. Sim, aí a mesma atriz, né? A mesma atriz que fez a cena no filme, no filme 2, é essa atriz aí. E mais um ponto de bastidores aqui. Essa cena, assim como a névoa, elas surgiram depois. Eles pensaram em fazer alguma ligação com o filme assim no final e resolveram fazer essa ceninha do hospício com a Beverly este ano, de 2025. Ela foi filmada este ano, inclusive. Só que eles não sabiam se essa atriz, eu não vou lembrar o nome dela agora, se ela ainda fazia É Sofia. filme, se ela ainda tava, sabe? E ela já tava com 91 anos, então eles não sabiam se eles conseguiriam colocar ela nas filmagens. Até que conseguiu lá localizar ela e tal, ela aceitou fazer. E este ano, em abril, eles gravaram essa cena.
A ceninha dela lá com a mesma atriz que fez a Beverly. Ah, É a tá. ceninha do final, que ela... Então as duas são a mesma atriz, então. Isso, tanto a Tanto senhora Kirsch quanto a Beverly. a ver. A Beverly tá um Ah, pouquinho sim. mais velha, mas você vê que eles usam uma peruca nela ali, uma roupa, tudo, e faz uma jogada de luz, provavelmente, que faz. Porque, querendo ou não, 6 anos, né? Depois do segundo filme. É, a diferença é grande. Depois do segundo não, né? Vamos botar do primeiro, porque no segundo filme eu não lembro se é a mesma atriz que faz as cenas do flashback. São os mesmos atores, mas é que no segundo filme tem muito CGI, né? Porque os atores estavam Sim. tudo maiores. Então, é quase 7 anos. E pô, a atriz deve estar com 20 e pouco já, cara. Por aí deve estar. É. E aí eles usam a mesma atriz, então dá uma jogada de luz ali. Mas aí eles gravaram essa cena com a atriz que eu não vou lembrar o nome, que fez a senhora Kirsch, em abril deste ano. E essa ceninha é basicamente a última cena dessa senhora. Porque 2 meses depois que eles gravaram a cena, ela faleceu. Então, tipo, eles Nossa, conseguiram não gravar sabia. essa cena com ela em abril e a atriz faleceu 2 meses depois. Então, é o último papel dela. Foi essa ceninha aí do hospício no final da série. Mas isso aqui, meu Felipe, basicamente foi o nosso bate-papo. A gente conseguiu pegar aí, eu acho que os principais pontos desse último episódio, né? Que chamaram a atenção e que fazem sentido pra gente bater o papo aqui. E antes de a gente de fato finalizar aqui com mais um pontinho que eu vou falar, eu queria dar as honras aqui de nosso querido mestre falar também a percepção dele deste episódio, da série como um todo. Né? Ele não conseguiu participar conosco aqui, mas, né, é claro que eu quero saber a opinião dele sobre o último episódio e sobre a série como um todo. Então, vamos dar a palavra aí pro nosso mestre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acharam que eu não ia aparecer por aqui? Pennywise tentou me impedir, tivemos problemas técnicos, mas é claro que vai dar minha voz, o ar da graça por aqui. E claro que quero concluir com vocês a minha experiência, né, em relação a It Me Vindo a Derry. A gente tem aí acompanhado as últimas semanas juntos aqui, analisando, conversando e degustando essa série, e que para mim tem um dos finais mais épicos desse ano na televisão. Particularmente esses últimos 2 episódios, eles salvaram a minha experiência, né, engrandeceram a minha experiência do que poderia ser uma experiência ok, mediana, né, mas não ruim, obviamente. Só que acabou que esses últimos 2 episódios tornaram e engrandeceram essa minha experiência. Principalmente pela forma como o Bill Skarsgård traz esse Pennywise, né, no final da série, ainda mais sanguinário, ainda mais temível, ainda mais implacável, né? E também, em alguns momentos, galhofa, né? A gente tem aí cenas bizarras, muito gore nesses últimos 2 episódios, e faz que nós, que apreciamos um bom terror, aplaudimos isso de pé. E é um mérito também de Andy Muschietti e Barbara Muschietti e seus roteiristas e produtores, a forma como eles escolhem concluir a série. Né? Eles fazem essa expansão de fato do universo de Stephen King, indo muito além dos filmes, né, da coisa, também, claro, que tendo referências e conexões com os filmes, com o próprio universo, né, com o universo macroverso existente, mas também trazendo essa expansão mitológica para outras produções de Stephen King. Aqui nesse último episódio fica claro, né, referências, por exemplo, a Carrie Estranha, ao Nevoeiro, né, principalmente, mas é muito bom, assim, como eles conseguiram explorar esses personagens, desenvolver esses personagens, fazer as conexões que eles precisavam, também algumas teorias, algumas fanfics dos fãs, principalmente a questão ali da Margaret, né, ser a mãe aí do Rich Tozer, se comprovando. Então acho que além do fanservice, teve esse cuidado com a mitologia do Stephen King e também além das críticas, do terror, ter esse cuidado na forma como se fazem essas conexões e essas aparições, surpresas. É isso. Para mim, It Me Vindo a Derry tem a nota 4. 4 estrelas de 5. Uma grande série e que teve aí 2 episódios finais épicos que engrandeceram essa experiência. E, claro, destaco mais uma vez Bill Skarsgård, Pennywise. Incrível, incrível, excelente. Palmas, palmas, palmas. Que talento. Que personagem. É impossível agora desver ele como Pennywise.
Então é isso, Felipe. Isso aqui foi o nosso mestre que falando aqui sobre a série. A gente sabe que o mestre acha que os episódios 7 e 8 eles foram um patamar altíssimo e que acabaram meio que salvando a série. A gente já teve ele aqui no bate-papo dos outros episódios, teve alguns episódios ali que ele achou ok, que ele achou um pouco abaixo e tal. E a gente vê que esses dois últimos para eles elevaram. Eu, Josimar Carlos, acho que desde o começo eu gosto da série. Eu acho que teve, acho que um episódio, se eu não me engano, que eu falei aqui que eu achei mais ou menos. Mas, cara, os outros eu acho super bom, cada um com o seu ponto. É claro que o 7 e o 8 não dá pra gente falar muito assim, porque o 7 e o 8, cara, são outro patamar. Mas mesmo assim, pra mim, a série como um todo, assim, desde os outros episódios, ela era, já considerava ela, assim, tipo, uma das melhores do ano. E sem dúvida, a melhor série de terror de 2025. E uma das melhores de terror que eu vi em década. Sim. Cara, sem dúvida nenhuma. Então vamos aproveitar aqui que o nosso mestre falou e vamos aqui, Felipe, dar a nossa nota para a temporada, de 0 a 5 estrelas. Eu vou começar com você. Minha nota é 4,5 porque eu demorei um pouco a começar a assistir, por incrível que pareça, desde que ela foi anunciada. Eu já tava de olho, né? Eu gosto muito de It, mas demorei um tiquinho. Quando eu fui assistir, eu gostei. Eu confesso que tá lá por volta do episódio 3, sabe? Eu pensei mais numa primeira temporada de Stranger Things ali, que ia ser uma coisa mais assim. Só que eu acho que a série só cresce. Só cresce o tempo inteiro, ela vai ficando mais profunda, mais complexa e mais brutal como um todo, né? Então, no geral, eu acho que essa série melhora o filme. Uhum. Então, se for olhar assim, melhora ainda mais It, te dá vontade de conhecer mais o universo do Stephen King como um todo. Já quero rever o Doutor Sono, eu já quero rever o Iluminado. Tô querendo ver os filmes do It, o 1 e o 2 de novo. Então, saí adorando ali. Eu fico com um pouco de dó de saber que as próximas temporadas a gente não vai acompanhar esses personagens, porque tinha muitos personagens legais aqui também. Então, pra mim, o saldo é extremamente positivo. Então, a única crítica que eu faço é, em alguns momentos, existe uma falhazinha de CGI ali que me incomoda, assim. Tem umas partes. Esse episódio mesmo do cemitério, nossa senhora. Tem uma parte meio gráfico de Play 2 ali que me incomoda um pouquinho, tira um pouco ali da imersão. Tem algumas facilitadas de roteiro, mas isso é normal, né? A menina do nada dirigindo uma caminhonete e tudo mais, acontece, não tem jeito mesmo. Mas ainda assim, eu acho que é uma das melhores séries do ano. Então é isso, eu, sem dúvida, cara, não vou ser coisado aqui não. E eu acho que todo mundo que me escuta aqui desde o começo, cara, todo mundo que me conhece sabe o quanto eu gosto de terror. E todo mundo que me conhece sabe o quanto eu gosto do filme It, assim, o primeiro de 2017. Cara, eu tenho como um dos melhores filmes de terror que eu vi em décadas, assim. O It tá no top, tá? Eu gosto muito de 2017. O 2019 eu acho ok, eu já falei que eu acho que tem alguns erros, mas eu não acho ele um filme terrível, assim. Acho que dá pra você tirar algumas coisas bacanas dele. Mas essa série não teve como, sabe? Essa série, pra mim, como o Felipe falou, ela melhora o filme 2 e ela complementa e dá um quesinho a mais para o filme 1, assim. E entra no patamar, cara, de uma das melhores séries que eu vi. É a minha melhor série do ano já, cara. E olha que é um ano, cara, é um ano em que eu assisti The Pitch, eu assisti O Estúdio, eu assisti Paradise e assisti Rupture. Então, assim, all nível. Elas são as melhores séries que eu vi esse ano, tá? Essas que eu falei. Mas, cara, o It pegou tudo que eu gosto. Pegou tudo que eu gosto e entregou isso com louvor. Não é só fazer um fanservice, fazer uma coisa aqui. É você fazer uma série de terror sabendo usar todas as camadas do terror. E ainda conseguir botar emoção, conseguir botar um riso, alguma coisa assim, sabe? Então, tipo, It, ele consegue fazer todos os pontos. E, cara, Pennywise já consagrou Bill Skarsgård, assim, ó, como um dos melhores vilões que a gente tem em décadas, tanto em série quanto em filme, assim. O que ele faz no filme já era bom e o que ele consegue fazer na série ainda melhora. Assim. Esse cara, eu acho que ele tem que vir para a segunda e para a terceira temporada, ele não queria vir nem para a primeira, então acho que ele precisa voltar para as outras duas, porque, mano, já não consigo ver essa série sem ele. Pode ter outras criaturas, os outros seres fazem sentido, mas em momentos
a gente tem que ter Pennywise. Eu acho que é a força ali de toda a série, assim como é a junção do elenco, principalmente um elenco infantil, né? Infanto-juvenil ali, que eu acho que sempre traz esse quesinho, assim, da história de It, que é essa união, essa amizade das crianças, que eu acho que dá um peso também emocional muito forte. Então, sem dúvida nenhuma, pra mim, é 5 estrelas, assim, sem ser um pudor. Não gosto muito do episódio 3, acho a cena do cemitério terrível, já falei aqui. Eu acho uma cena caótica e um CGI de mau gosto do caramba. É uma cena que tenta ser engraçada, fica galhofa, não traz medo nenhum. Mesmo assim, com essa cena, tá? Eu considero essa temporada inteira, assim, 5 estrelas, cara. It é a minha melhor série do ano. Já tô cantando pra vocês aqui, ó. Quando a gente tiver coisas no começo de janeiro, um pequeno spoiler aqui, a gente vai ter alguns podcasts, ou não sei ainda, a gente tá planejando isso, pra falar as coisas que a gente mais gostou de ver, de consumir aí no ano de 2025. E eu meio que já tô cantando qual é a minha melhor série de 2025. Então, vocês que estão ouvindo aqui já sabem o que esperar. Mas, cara, não tem dúvida nenhuma, sabe? Essa série foi boa demais pra mim. E é isso, Felipe. Esse aqui foi o nosso bate-papo sobre o encerramento aí de It. O Rodrigo não esteve conosco, mas deu o ar da graça dele aí, pelo menos para dar suas percepções finais sobre a série. Esse daqui não é o último episódio do ano em que teremos a presença de Felipe. Ele, juntamente com o Léo, vão aparecer. O Léo não, tá? Mas o Felipe aparece no último episódio aqui do Podiverso, ainda esta semana, com um passando de nível super especial aí. Eu não acho que não vou dar muito spoiler, não, né? Sobre o que é, mas tem a ver com o Oscar, eu acho. Ou não sei. É isso daí mesmo. Então vocês vão ouvir aí Felipe no último podcast nosso do Podiverso, com a participação do Léo, porque o Léo não será o último dele, que ele ainda volta para fazer Fallout com a Alice. Então a gente está encerrando aqui It, o ano está quase acabando. Como eu disse, tem o último passando de nível essa semana. Nessa quinta tem o último Cine Geek da semana também, né, do ano de 2025 no caso, né, não da semana. O último Cine Geek de 2025 comigo e com o Rafael, fazendo um papo bem legal aí, bem descontraído. E depois, eu mesmo, depois do Cine Geek, eu só volto em 2026. Então, essa semana, basicamente, a gente tem alguns tchauz aí, mas a gente volta em 2026, né? Mas, Felipe... De um ótimo ano no multiverso, né? Um ótimo ano no nosso podcast. Cara, um ano muito bom mesmo, assim. Eu vou voltar aqui, a gente vai surgir em 2026 para fazer esses podcasts especiais aí, para agradecer ao mesmo tempo todo mundo, porque esse ano de 2025, cara, foi maravilhoso, principalmente os últimos meses aí, pra gente aqui do Multiverso, cara, muito bom. E a gente já prepara um 2026 ainda maior. Muita coisa nova aí. Exatamente. E uma última menção, falando aqui, já que a gente falou dos outros lugares aí do nosso multiverso, quem gostou de ouvir aqui, eu e Josemar debatendo sobre terror, e deixou passar, não deixe de conferir a dupla de especiais de terror que nós fizemos ali próximo do Halloween. Ficou extremamente divertido, foi um baita de um especial. Então, se você acompanha o Degustando aqui e não ouve tanto o Cine Geek, vai lá, procura ali os do mês de outubro, porque os 2 episódios, um é falando de nostalgia, outro é falando do espírito de terror de 2025. Tenho certeza que se você gostou desse papo aqui, você vai gostar do outro também. Exato, e se você gostou desse papo e gostou dos outros, se prepara no que vem, porque já tem programado aí, ó, não vou dar spoiler, mas já tem programado alguns episódios de alguns podcasts aqui com temática de terror, que alguns vai ter eu, vai ter Felipe, vai ter nós dois, não sei, mano, mas se prepara aí, que em 2026 a gente vai ter alguns especiais em todos os canais, né, do nosso Podiverso aqui, que eu acho que vocês vão gostar, então se prepara aí. E essa semana, os últimos podcasts aí, passando de nível e Cine Geek do ano de 2025 para vocês, e continue ouvindo Degustando Séries, tá? Percy Jackson começou essa semana e Fallout semana que vem. Então, o ano tá acabando, mas a gente começa a série nova. É assim que funciona. Valeu então, pessoal. Abração, até a próxima.